Olá, sou a doutora Analia Arguello, sou médica, especialista em nutrologia e estou aqui para falar sobre alimentação para um envelhecimento saudável. Queria agradecer o convite do Paulo para participar deste congresso tão enriquecedor e queria parabenizar você por ter coragem de sair da conduta passiva e tomar uma conduta ativa em relação à tua saúde. O primeiro que queria esclarecer é que este vídeo tem a intenção de trazer orientações gerais que possam ser úteis para a maioria das pessoas que estão assistindo. Porém, não tem nenhuma intenção de substituir nenhuma consulta médica ou com qualquer outro profissional da saúde. Então, nesta aula, vou te ensinar o que podemos fazer para retardar ou evitar as doenças que são as primeiras causas de morte no Brasil e no mundo. Como diminuir as limitações físicas típicas do envelhecimento para poder ter uma vida mais independente, com menos sofrimento e mais plena. Vamos lá? Então, o que acontece quando envelhecemos? Quando envelhecemos, na verdade, todos os nossos órgãos e sistemas envelhecem porque as suas células primeiro envelheceram, porque sua função primeiro envelheceu. Então, na verdade, o processo começou muito antes de nós perceber que tinha uma função de algum órgão alterada, ou alguma doença, ou algum sintoma. Então, o que causa todo esse envelhecimento dos órgãos e dos sistemas? Principalmente doenças que são muito mais comuns na terceira idade e limitações físicas, né? E essas duas situações, que são as situações principais da terceira idade, causam bastante dependência, sofrimento e sentimento de infelicidade. Então, nesta aula, vou te ensinar justamente estratégias para chegar numa idade avançada sem ter que ficar doente. Então, vou te ensinar como retardar ou evitar doenças desde sua origem, desde aquela origem que nós nem percebemos dessas mudanças internas nas células. E, além disso, como diminuir limitações físicas, aumentar a independência, a plenitude e diminuir o sofrimento. Você sabia que fomos programados para viver 120 anos? E por que não vivemos 120 anos? Porque a média da idade que a humanidade, que o ser humano chega não é de 120 anos. Então, na época do homem primitivo, a média de idade era de 8 anos. Isso aqui é uma média, claro que tinha alguns indivíduos que chegavam a adultos e conseguiam se reproduzir e manter a espécie, né? E as causas de morte eram principalmente as feras, a falta de comida e o frio. Quando o homem conseguiu dominar o fogo, conseguiu aumentar essa sobrevida de 8 anos para 20 anos aproximadamente. Só que assim, até 1900 aproximadamente, a sobrevida continuou sendo de 20 a 30 anos. Isto era porque as causas de morte, os inimigos que causavam as mortes eram invisíveis, eram os micro-organismos. Quando o humano começou a dominar as leis da física, inventou o microscópio, conseguiu inventar também as vacinas e antibióticos. Aqui nessa fotinha é o Louis Pasteur, que inventou a pasteurização e a primeira vacina. Então, isso aumentou bastante a sobrevida do ser humano, passando para uns 70, 80 anos em média. E atualmente, qual é a sobrevida? Continua sendo de 70 a 80 anos. Varia bastante dependendo dos lugares, mas em média é isso aí. E por que continuamos morrendo aos 70, 80 anos com tantos avanços tecnológicos, avanços nas medicações, nas terapias? Porque, na verdade, atualmente nós estamos morrendo por causa de nós mesmos. E a solução vai ser a otimização pessoal, ou seja, otimizar os nossos hábitos, a nossa saúde, nosso cuidado com nós mesmos. Então, não adianta
inventar nenhum tipo de medicação nem tratamento milagroso, porque a otimização de si próprio não é uma coisa substituível por um medicamento. Olha só, primeiras causas de morte no Brasil e no mundo. Na verdade, esse aqui é um quadrinho que mostra em 2010 as causas do Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro. Mas as causas de todo o Brasil e de todo o mundo são bastante parecidas. Olha só, primeira causa de morte é doenças do aparelho circulatório. Elas causam 30% de todas as mortes. 30% de todas as pessoas que morrem por causa de infartos e AVCs principalmente. Sim? Claro que aqui não aparecem detalhadas, mas as doenças que levam ao infarto e AVCs, os fatores de risco que levam a infartos e AVCs são obesidade, hipertensão, diabetes, que é a glicose alta, triglicerídeos altos, colesterol alto. Então, na verdade, nessas doenças do aparelho circulatório estão todas essas doenças menores incluídas dentro das doenças do aparelho circulatório. E a segunda causa de morte são as neoplasias, ou seja, os cânceres, certo? Então, 20% de todas as mortes são por causa de câncer. Se nós vamos juntar a primeira e segunda causa em aparelho circulatório e neoplasias, nós vamos conseguir juntar 50% de todas as causas de morte em duas únicas patologias. Então, olha a importância disso ali. Principalmente é muito importante porque a gente pode influenciar muito no desfecho dessas doenças com nossas atitudes e hábitos de vida, certo? Então, vamos imaginar que isto aqui é nossa genética. Eu escuto muito falar, não, que eu sou obeso porque minha família é toda obesa, ou sou hipertenso porque minha família é toda hipertensa. Mas, na verdade, a gente não é condenado por uma genética. A genética não é uma condena. A genética, a gente pode fazer mais do que imagina por ela. Então, imagina que esse é nosso código genético. Tem dentro codificados um monte de coisas boas e coisas ruins. Dependendo do estímulo que a gente dê, com alimentação, exercício, controle de estresse, aprimoramento de nossas capacidades mentais, psicológicas, a gente pode estimular genes da saúde ou estimular genes de doença. Isso aqui se chama epigenética, ou seja, os estímulos externos que a gente pode dar para influenciar de forma positiva ou negativa a nossa genética. Então, olha só aqui um exemplo. Essa lagarta aqui no extremo e a borboletinha no outro extremo, elas têm a mesma genética. O que muda nelas? A expressão desses genes. Pode expressar a formato de uma lagarta quanto o formato de uma borboleta. E olha só aqui. Uma abelha operária vive durante dias só. Um zángaro pode viver 1 a 2 meses e uma rainha 5 anos. Elas são todas clones e têm todas a mesma genética dentro de uma colmeia. O que acontece? Por que tem tanta diferença? Umas vivem durante dias e outras 5 anos. O que influi principalmente aqui é o nível de estresse que cada uma tem e o tipo de alimentação que cada uma tem. Então, olha como pode variar a genética dependendo do estímulo externo. Então, é isso que nós vamos aprender a fazer nesta aula, dar estímulos bons para expressar o melhor potencial de nossa genética. E o que podemos fazer por ela? Temos 3 pilares fundamentais, que são alimentação, exercício e controle do estresse, aprimoramento das nossas capacidades mentais e psicológicas para lidar com o estresse, certo? Todos esses 3 pilares trabalham em conjunto. E, na verdade, quando todas se orientam para um bom estímulo da saúde, elas se potenciam umas às outras.
Então, quando nós temos todos esses 3 pilares trabalhando em prol da saúde, a gente consegue extrair o melhor da nossa genética. Então, nesta aula, vamos dividir em 2 partes. A primeira parte eu vou te ensinar como evitar as doenças desde sua origem, certo? Desde a origem que a gente não consegue ver, enxergar, certo? E vamos ter 3 dicas para essa primeira parte. E na segunda parte eu vou te mostrar como otimizar as capacidades físicas, como não perder capacidades físicas. E vamos ter 2 dicas nesse item. Então, a primeira parte da aula, como diminuir as doenças desde sua origem. A primeira dica é evite os picos de glicose no sangue. Os picos de glicose no sangue, cada vez que a gente come algum alimento, gera um aumento de glicose no sangue. Só que quando esse aumento é rápido e muito elevado, envelhece todas as artérias por dentro. E nosso corpo é cheio de artérias. As artérias levam sangue e nutrientes para o corpo inteiro. Então, se as artérias que levam os nutrientes envelhecem, todos os órgãos vão envelhecer. Então, nossos rins envelhecem, envelhece nossa retina, envelhece nosso fígado, envelhece absolutamente tudo no nosso corpo. Então, é muito importante evitar esses picos de glicose. E o que acontece? Quando nós comemos algum alimento que se absorve muito rápido, a gente está provocando um pico de glicose no sangue. Esse pico vai fazer que se eleve também a insulina, certo? Esse pico de glicose está oferecendo para o corpo uma grande quantidade de glicose que as células não conseguem captar para transformar em energia, porque foi oferecido muito rápido, tudo de uma vez só. O que acontece? As células usam uma pequena parte que estão precisando e o resto vai ser armazenado como gordura. Então, não depende somente das calorias que a gente consome, depende muito de como esses picos de glicose são no sangue. Então, não é o mesmo consumir as mesmas quantidades de caloria com um alimento que deu um pico super alto de glicose do que com um alimento que deu um pico mais baixinho e gradual de glicose, certo? Além disso, quando se produz um pico rápido e alto de glicose, a glicose de repente também despenca. Então, assim como subiu rápido, desceu muito rápido. Quando a glicose baixa por baixo do normal, dá fraqueza e fome especificamente daqueles alimentos que causam picos de glicose. Então acaba dando como um efeito viciante. Você precisa o tempo inteiro de produzir picos de glicose e de ir envelhecendo as suas artérias por dentro, porque sempre que faz um pico, depois acaba despencando a glicose também, certo? Então, assim como tem... E esses alimentos são principalmente açúcar e farinha, e tudo que tiver doce e tudo que tiver farinhas. E também os carboidratos refinados, como aparece aqui também o arroz branco, que se absorve bem rápido. Então, as massas, pães, bolachas, bolos, refrigerantes, até os sucos, que muitas vezes falam que são naturais, mas estão adoçados também. Então, realmente tem que ter muito cuidado, porque são os principais vilões da saúde atualmente. Estão muito relacionados a infartos e AVCs, que são a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. Então, assim como tem alimentos que se absorvem rápido, que são principalmente alimentos à base de açúcar e farinha, tem alimentos que se absorvem devagar, certo? Olha a diferença, bem devagar. Então, quando a gente aumenta a glicose de forma lenta, a gente está oferecendo aos poucos glicose para nossas células. Então, as células consomem aos poucos e a gente oferece aos poucos glicose. O que acaba sobrando de glicose acaba sendo muito pouco, então vai muito menos glicose para produzir gordura. Então, vocês estão vendo que a principal matéria-prima, o substrato, o alimento que o corpo usa para produzir gordura, não são as gorduras. Na verdade, os principais são os
carboidratos refinados que falamos recém, açúcar e farinhas, certo? Quando nós comemos este tipo de alimentos que se absorvem mais lentos, não como açúcar e farinhas, né? Esses tipos de alimentos aumenta gradativamente a glicose e também diminui aos pouquinhos a glicose. Você está vendo que só vai descer lá depois de 3 horas mais ou menos, certo? E ainda não despencou por baixo do limite normal. Então, isso aqui vai evitar que a gente sinta essa fome, essa fisura por mais comida e que sinta fraqueza, certo? Então, quais são esses alimentos? Frutas e verduras em geral, na verdade mais as verduras ainda, né? Os legumes também, as carnes, os ovos, tá? Peixe, frango, certos laticínios que são considerados até ruins por muita gente, como nata, manteiga, queijos, creme de leite, os ômega 3, que são nozes, castanhas, amêndoas, os peixes com ômega 3, como por exemplo o salmão, abacate, óleo de oliva, óleo de coco, todos estes alimentos se absorvem aos pouquinhos e favorecem que nosso corpo mexa melhor com aquela glicose, certo? Então vamos comparar esses dois grupos assim a simples vista. Olha só como do lado direito temos os alimentos todos amarelinhos e branquinhos, muitos precisam de processos industriais para ser produzidos, né? E são principalmente fontes de calorias. A grande maioria calorias com pouco nutriente. Agora, olha os alimentos da esquerda. São extremamente coloridos, todos são de fontes absolutamente naturais, que você encontra e pode extrair diretamente da natureza. E são extremamente nutritivos, então não é que só tem calorias, tem nutrientes também. Então, são bem diferentes e logicamente muito mais benéficos os da esquerda do que da direita, que são os verdadeiros vilões. E vem aqui nossa dica número 2, diminua a oxidação. Então, a oxidação também é um dos processos principais que nos fazem adoecer sem nós perceber. São processos moleculares que são imperceptíveis à simples vista e muitos nem com microscópio dá para perceber. Então, o que é oxidação? Assim como um prego se oxida em contato com a umidade, tem certas estruturas do nosso corpo que se oxidam em contato com certas moléculas. Por exemplo, quando o nosso LDL, que é nosso colesterol ruim, é oxidado, ele tem mais tendência a se depositar na parede interna dos vasos, podendo interromper o fluxo de sangue que pode levar a infarto ou AVC, que a essa altura vocês já sabem que são primeira causa de morte, certo? E a origem dessas doenças, em grande parte, é a oxidação que predispõe a aquele depósito de gordurinha dentro das artérias e entope as artérias. Além disso, quando nossas moléculas de DNA são oxidadas, surgem as mutações, que são modificações desse DNA. E quantas mais modificações nosso DNA acumular, mais chances de surgir uma célula cancerígena, que, como vocês já sabem, é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. E o que fazer para evitar o processo de oxidação? Principalmente parar de fumar. O pior dos oxidantes do corpo é o tabagismo, certo? Então, fundamental. Além disso, fazer exercícios regulares e moderados diminui os níveis de oxidação. E principalmente consumir antioxidantes. Então, a gente tem que combater a oxidação com esses 3 itens e vamos falar um pouquinho mais sobre esse último. As frutas, vegetais e legumes são nossas principais fontes de antioxidantes. Então, além disso, as fibras que esses alimentos contêm favorecem o equilíbrio da flora e do ritmo intestinal, fazendo que o intestino melhore a sua função e possa absorver os alimentos, os nutrientes que tem que absorver e deixar de absorver toxinas que não tem que absorver. Sempre que puder, preferir orgânicos, que têm
mais quantidade de nutrientes e menos contaminação com agrotóxicos. Só que tem que lavar bem antes de consumir, porque tem mais chances de ter a superfície contaminada por micro-organismos. E sempre é muito importante variar, porque senão vamos estar saturando o nosso corpo sempre com os mesmos nutrientes e deixando faltar outros. E não se engane, em geral as conservas, mesmo que sejam caseiras, e as latinhas de vegetais acabam com todo tipo de antioxidante. Então não tem que se confiar de estar comendo só um pouquinho de vegetais em conserva e achar que já comeu vegetais, verduras e legumes, certo? Os frutos vermelhos dentro das frutas têm muitos antioxidantes, sim? Em relação ao mirtilo, tem bastantes estudos científicos que comprovam vários benefícios, entre eles a melhora da memória e diminuição da incidência de Alzheimer. Então, isso é por causa de um antioxidante que tem o mirtilo. O mirtilo, cerejas e morangos são, em geral, um pouquinho mais difíceis de conseguir, um pouco mais caros quando conseguimos. Mas as uvas roxas, pitanga, jabuticaba, ameixas são um pouquinho mais fáceis de conseguir e cumprem muito bem a função, porque tem exatamente os mesmos tipos de antioxidantes que o famoso mirtilo, certo? Outra dica também para consumir antioxidantes são incluir temperos naturais nas comidas. Então, o gengibre, cúrcuma, açafrão, curry, a páprica, o manjericão, o cravo, o cominho, orégano, tomilho, alho, cebolinha, canela, menta, todos são recomendados incluir na alimentação. Só se você tem intolerância a algum especificamente, logicamente não tem que consumir. E não tem que se enganar, porque os temperos químicos não estão recomendados, certo? Tem muito químico, muito conservante, muita coisa artificial, e não é o mesmo do que consumir um temperinho natural. Vem aqui nossa dica número 3, a última dica de como diminuir as doenças desde sua origem. Diminuir a inflamação. A inflamação é outro processo molecular que a gente não consegue enxergar à simples vista, e se consegue sentir certos efeitos da inflamação. Então, dores crônicas, tanto articulares, cefaleias, dores de cabeça, cansaço crônico, certas infecções ou alergias frequentes, artrites, aumento de certas doenças inflamatórias, tá? Tudo isso acontece porque a inflamação, as moléculas de inflamação que circulam no nosso sangue estão aumentadas. Então, no nosso corpo, o nosso corpo, na verdade, produz tanto substâncias inflamatórias quanto anti-inflamatórias. As inflamatórias não é que sejam ruins exatamente, senão que elas têm que estar em equilíbrio com as anti-inflamatórias. As moléculas inflamatórias ajudam também em certos processos de cicatrização e reparação dos tecidos. Então, realmente é muito importante ter um nível suficiente de substâncias inflamatórias. Essas substâncias nosso corpo produz através dos ácidos graxos, dos óleos chamados ômega 6, que são principalmente os que contêm, os que estão dentro dos óleos de milho, canola, girassol e soja. Os anti-inflamatórios vêm dos ômega 3, que são o óleo de peixe, noces, castanhas, amêndoas, gergelim, linhaça, certo? E tem outros chamados ômega 9 que são neutros, não são nem inflamatórios nem anti-inflamatórios. Então, naquele homem pré-histórico, o que acontecia era que consumia uma porção de ômega 6 a cada 1,3 porções de ômega 3, ou seja, quantidades bem parecidas, quase 1 a 1. Então tinha aquele equilíbrio do qual falamos. O que acontece atualmente? Nós temos a cada 15 porções de ômega 6, temos uma porção de ômega 3. Então, olha a diferença absurda que atualmente estamos
exposto. Estamos dando para o nosso corpo muita matéria-prima para produzir substâncias inflamatórias e pouquinha relação às anti-inflamatórias, né? Então, e além disso, atualmente o que temos também são as gorduras trans, que nada mais são do que ômega 6, e além disso com uma adição de hidrogênio para deixar esses óleos com consistência de gordura, ou seja, mais um invento do ser humano que mais do que ajudar atrapalhou muito para a saúde do ser humano, tá? E o que fazer? Além de evitar essas gorduras trans, temos que tentar evitar esses óleos inflamatórios. Eles são tão frequentes, tão comuns na nossa dieta, que mesmo não comprando e não levando para casa nenhum desses óleos, a gente vai ter o consumo mínimo necessário. Então você pode nem comprar esses óleos, que não vai acontecer nada ruim, certo? E além disso, temos que reforçar o consumo de ômega 9, certo? Então abacate e óleo de oliva, e reforçar o máximo possível os ômega 3, os anti-inflamatórios, que são o óleo de peixe, as castanhas, nozes, amêndoas, linhaça, chia, certo? E óleo de canola, que todo mundo me pergunta. Óleo de canola eu recomendo também evitar. Pelo seguinte, olha só, aqui tem uma esqueminha à esquerda, mostrando que o óleo de canola na verdade é uma misturinha de tudo, sim? Tem bastante ômega 9, sim? Então somaria aqui para os neutros, por isso tem muita gente que ainda recomenda eles ali. Mas olha só a relação entre ômega 6, que são inflamatórios, e ômega 3. Leva isso para a balancinha. 21 de substâncias inflamatórias e 10 de anti-inflamatórias. Então, realmente, não acho difícil de substituir esses óleos. Agora vou te explicar como substituir. Então, é preferível não correr o risco, e eu oriento também a tirar esse óleo de canola. Então, como é que vamos substituir esses óleos amarelinhos? Parece muito difícil, mas não é. A gente tem que abrir um pouco a cabeça, começar a usar coisas que achamos que eram vilões. Então, para preparações quentes, para grelhar, refogar, eu recomendo em geral ou a manteiga, o óleo de coco, a própria gordurinha da carne ou até a banha de porco, certo? E para preparações frias, o óleo de oliva. Por que eu sim recomendo as gorduras saturadas? Essas gorduras que são a gordura do óleo de coco, a que está na manteiga e a que está nas carnes. As gorduras saturadas são principalmente gorduras animais, mas tem a exceção do óleo de coco. Tem muita controvérsia nesse sentido, mas assim, tem muitos estudos científicos comprovando que não são eles os vilões. Não são eles que entopem as artérias com colesterol, nem que dão um infarto se AVC. Eu poderia dar uma aula de 1 hora inteira te mostrando a quantidade de estudos científicos que demonstram isso ali. Olha só, as gorduras têm um papel fundamental na dieta. Elas fornecem energia metabólica. Além disso, fornecem nutrientes essenciais, então as vitaminas gordurosas, lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Elas se encontram principalmente em comidas que têm ou gordurinha ou algum restinho de óleo, certo? E além disso, os ácidos graxos essenciais, aqueles ômega que nós vimos, estão dentro das gordurinhas. Então, o ômega 3 que está no peixe, sim, no óleo de peixe, vem da gordura do peixe, certo? Além disso, fornece sabor aos alimentos. Em geral, um refogado que está feito com um pouco de manteiga costuma ser bem mais gostoso do que um vegetal, por exemplo, fervido. Sim? Isso vai ajudar a que nossa dieta seja mais gostosa e não ter que sofrer para nos cuidar com alimentos sem gosto. E além disso, tem a digestão mais lenta, eles dão mais saciedade. Então, por um lado, as gorduras são calóricas,
mas por outro lado nos mantém mais tempo sem fome, certo? E além disso, o colesterol, que está dentro das gordurinhas, fornecem principalmente precursores, ou seja, matéria-prima para nosso corpo produzir hormônios, sim? Aqueles mesmos hormônios que caem na menopausa ou na andropausa, que é a menopausa do homem, né? A testosterona, a progesterona, estrogênio são todos derivados do colesterol. Então, o colesterol não é vilão, ele é um nutriente também. Nosso corpo usa ele para coisas úteis também. A vitamina D, que é muito importante, também é derivada do colesterol. Vamos falar mais para frente. Então, tem estudos científicos bastantes falando que as gorduras animais não aumentam infartos e AVCs. Além disso, parecem ter um papel até protetor contra infartos e AVCs. Claro que não é para comer só gordura, certo? Não é para comer unicamente uma dieta baseada em gorduras, porque vamos estar deixando faltar um monte de outros nutrientes. Mas não é ruim como se falava. Além disso, reduzem os triglicerídeos e ajudam até a emagrecer, certo? Então, a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça, porque a história é bem diferente do que nós vimos escutando há anos, tá? Um estudo que eu queria te mostrar, na verdade, uma das conclusões desse estudo que foi publicado em 2012 sobre gorduras saturadas e o impacto na dieta. Uma das conclusões foi que a discrepância entre a literatura científica e os protocolos de tratamento. O que significa isso aqui? Que a literatura científica, ou seja, os estudos científicos, comprovam que as gorduras animais não são maléficas e são até benéficas para o organismo. Porém, os protocolos, que são o que a gente como médico tem que seguir para tratar nossos pacientes, indicam tudo o contrário. Indicam que temos que orientar os pacientes a cortar gorduras, a não comer nada de gorduras saturadas, a comer tudo light, tudo desnatado. Então, uma coisa é o que tem comprovação científica e outra muito diferente é o que se faz na prática. E não sou eu que falo, certo? Um estudo muito importante, publicado em 2012, há 3 anos atrás, certo? Então, não sou eu que falo, certo? Na mídia também está aparecendo, então vocês já não vão ficar tão assustados quando ver que a doença, as doenças cardiovasculares não são causadas por gordura, e sim principalmente aqui por açúcar e farinhas. Então, como falei recém, os verdadeiros vilões são açúcar e farinha. Aqui tem todas as citas bibliográficas, estudos científicos para quem é mais curioso e quer buscar alguns dados a mais, certo? Então, começamos aqui nossa segunda parte da aula, onde vamos ver como otimizar as nossas capacidades físicas, como manter boas capacidades físicas até na terceira idade. Então, aqui vem nossa dica número 4 da aula: cuide dos seus ossos. E como podemos cuidar dos nossos ossos? Fazendo exercício é uma muito boa dica. O exercício que está comprovado cientificamente que mais beneficia o osso para não perder cálcio e não ficar com osteoporose, que é uma condição muito comum na terceira idade, é o exercício de força, o exercício que se chama resistido, sim? Claro que cada um na sua capacidade, mas exercícios como levantamento de pezinhos, malhação, certo? Pilates também, os exercícios que tem que fazer força são os que mais reforçam o osso. Por quê? Porque a pressão que esses exercícios exercem no osso acabam dando um estímulo muito grande para a matriz do osso aumentar, certo? Uma outra dica muito importante: consuma proteínas, ou seja, carnes, ovos, peixe, frango, certo? Por quê? O osso não é puro cálcio. O cálcio se deposita em uma matriz de proteína. E se a gente come pouquinha carne, pouquinha proteína, esse cálcio não tem onde se depositar.
Então, como vimos também, o cálcio, né? O cálcio é bem importante, principalmente vindos dos laticínios. Para quem não come laticínios, tem que comer principalmente folhas verdes escuras, como couve ou até couve-flor, assim, desculpa, o brócolis, tá? Tem bastante quantidade de cálcio. O que acontece com o cálcio é que durante muito tempo pareceu ser a única indicação para a saúde do osso e se deixou de lado todo o resto das coisas que também são importantes. E na verdade o cálcio não é a recomendação mais importante, senão é mais uma recomendação dentro de várias, certo? A que eu sim acho muito importante é a vitamina D, a vitamina que nós produzimos quando expomos a nossa pele ao sol. Sim? A vitamina D no corpo faz que nosso intestino consiga absorver melhor esse cálcio. Então, de que serve dar um monte de cálcio para o osso se a vitamina D está baixinha? Sim? Se nosso intestino não vai absorver porque não tem vitamina D. Sim? Então, a vitamina D é fundamental para absorver e fundamental para renovar o cálcio que está depositado nos ossos. Então, além disso, a vitamina D tem vários benefícios muito importantes além do osso. Então, além de aumentar a densidade óssea e prevenir a osteoporose, estimula o sistema imune. Então, para as pessoas que chegam à terceira idade com muitas infecções recorrentes, frequentes, até para pessoas que não são idosas, fundamental a vitamina D para reforçar a imunidade. Além disso, melhora a função da insulina, melhora o controle da glicose, do açúcar no sangue para quem é diabético ou tem intolerância à glicose, tá? Aumenta a força muscular e reduz as dores musculares. Então, olha a importância para chegar numa terceira idade saudável, né? Além disso, melhora a função da tireoide, reduz o risco de quedas em idosos, reduz a incidência de Alzheimer, 4 vezes menos Alzheimer naquelas pessoas que têm bons níveis de vitamina D em comparação aos que têm baixos níveis de vitamina D, né? Que aliás a saúde mental é uma coisa que a gente também tem que focar muito dentro de como chegar saudáveis na terceira idade. E além disso, olha só que importante, reduz até 70% o risco de certos tipos de câncer. Então, olha a importância. Tem, claro, a vitamina D reduz o risco de vários tipos de câncer, mas tem câncer que reduz até 70% tendo um bom nível de vitamina D. Então, assim, não é um detalhe, isso teria que ser parte de qualquer check-up geral, certo? Então, atualmente nós temos uma epidemia de deficiência de vitamina D, porque cada vez nos expomos menos ao sol, cada vez são menos frequentes as tarefas e os trabalhos que são realizados com o corpo exposto ao sol. Tem muitos estudos comprovando os benefícios que eu já falei no slide anterior, mas ainda é muito pouco utilizada. E por que isso acontece? A vitamina D é uma substância natural, então como é uma substância natural não se pode patentear. Isso impede que as indústrias que produzem, que comercializam a vitamina D não possam ganhar tanto dinheiro. Então a vitamina D é barata e não rende dinheiro para a indústria farmacêutica. Então na verdade não tem um interesse econômico em divulgar os benefícios tão importantes que tem a vitamina D, certo? Isso é uma coisa que realmente influencia também muito naquela questão das gorduras animais, as gorduras saturadas, que também são muito criticadas e também muita gente ainda recomenda não comer, quando a realidade é totalmente diferente. A principal causa são os carboidratos refinados. E essa informação que falamos anteriormente também é pouco divulgada, muito pouco divulgada, não é divulgada, pelo menos massivamente não é. E isso acontece também porque tem muito benefício da indústria farmacêutica, principalmente,
que acaba se beneficiando com que cada vez tenha mais e mais doenças, mais doentes com infartos e AVCs, porque tudo isso se medica, e todos esses medicamentos em geral sim geram muito lucro. Aliás, a medicação mais vendida em todo o mundo são as estatinas, que são medicamentos para tratar colesterol alto. Então, voltando para a vitamina D, os níveis normais são entre 30 e 100, quando fazemos uma dosagem no sangue, medimos os níveis de estoque no sangue, mas ideal seria entre 40 e 135 e 100, tem alguns estudos científicos que falam. E qual é a principal dica para manter bons níveis de vitamina D e driblar todas as dificuldades? Tomar sol. A gente não vai se automedicar, não vai tomar vitamina D por conta, certo? Então, como não é recomendado se automedicar, tomar sol é o melhor que podemos fazer e é bastante efetivo. Só tem algumas recomendações nesse sentido. Em geral, de 10 a 15 minutos, 3 a 4 vezes por semana, mantendo como um hábito contínuo, consegue manter bons níveis de vitamina D, com todos os seus benefícios, logicamente. O que acontece é que a pigmentação da pele e o horário que nós expomos à pele varia. Então, uma pele que tem mais pigmentação, mais melanina, que é mais escura, se defende muito melhor dos raios solares, aguenta muito mais o sol, porém produz menos vitamina D. Então, talvez precise uns minutinhos a mais, ou mais vezes por semana, ou possa tolerar horários onde o sol estiver um pouquinho mais forte, tá? E tudo contrário para peles mais claras. Produzem mais vitamina D, porém tem muita sensibilidade, não se defendem bem do sol, certo? Então tem que tentar ver qual é a sensibilidade e a tolerância pessoal de cada um. Tem que ser sem protetor para produzir vitamina D, exceto no rosto, certo? Que o rosto sempre é bom cuidar para não dar manchas, rugas. Além disso, porque o rosto é uma região pequenininha e produz pouquinha vitamina D. Tem que ser sem vidro interposto, mesmo que transparente, então tem que abrir as janelas do ônibus, da casa, do carro, certo? E tem que ser superfícies amplas da pele. Quanto mais ampla, melhor, certo? Então, se puder ser os 2 braços, as 2 pernas, se for possível o tronco também, bem melhor. E que tem que ter cuidado principalmente aquelas pessoas que têm antecedentes próprios ou antecedentes de algum familiar com câncer de pele ou alguma outra restrição médica, certo? Então, nossa última dica: cuide dos seus músculos. E como cuidar dos músculos? As dicas são bem parecidas às dicas em relação ao cuidado do osso. Então, a partir dos 30 anos, de 3 a 8% da nossa musculatura se perde a cada década. Então, não é pouquinha quantidade, só a partir dos 30 anos, ou seja, a gente muitas vezes nem percebe sinais de envelhecimento em pessoas de 30 anos, mas já está perdendo musculatura. Após os 50 anos, de 12 a 15% da musculatura se perde a cada década. Então, chega um momento que essa perda é tão importante que chega a determinar que tem como desfecho final a sarcopenia, que é a falta importante de musculatura, que predispõe a fraqueza, a menos independência, a quedas frequentes, o que leva a mais limitações físicas na terceira idade, leva a limitação nos movimentos respiratórios, que também causa mais frequentemente infecções respiratórias. Então, bem importante cuidar da nossa saúde do músculo para chegar a uma terceira idade com saúde e não com doenças. E o que podemos fazer pela saúde do nosso músculo? Como já falei, as atitudes são bem parecidas às que temos que tomar para cuidar do osso. A única diferença é aqui no final, que para o músculo é muito bom manter bons níveis de
ômega 6, de ômega 3, desculpa, que são óleo de peixe, noces, castanhas, amêndoas e sementinhas como chia, linhaça, certo? Então, em relação a exercícios, novamente também estão os que estão mais indicados são os exercícios de força, malhar ou fazer pilates, principalmente, certo? Mas em relação a exercícios, tanto aqui para o osso como para o músculo, assim, qualquer tipo de atividade que você fizer vai ser benéfica. Então não é que só o exercício de força vai ser benéfico. O importante é se encontrar, se achar com algum tipo de atividade que possa ser o suficientemente prazerosa para manter uma certa regularidade, para manter o hábito, certo? Em relação a proteínas, eu vou falar um pouquinho mais agora nesse tópico que é bem importante das proteínas. Em relação à vitamina D, como já vimos, aumenta a força e diminui as quedas em idosos, porque tem um importante fator de crescimento dentro do músculo. Então, qual é a minha dica? Consuma carnes e ovos. Tem muita controvérsia em relação a isto. Então, muitas vezes se dá para as pessoas, principalmente para pessoas mais idosas, uma dietinha leve, você dá só batatinha e só arrozinho e uma sopinha, e a proteína acaba sendo meio esquecida, sendo considerada meio como um vilão, certo? E não é assim, é um dos alimentos mais fundamentais em pessoas que querem conservar a sua musculatura, a sua independência, a força muscular, as capacidades físicas, certo? Então, quando falamos de carne, não falamos só de carne de gado. Então, frango, porco, peixe, frutos do mar, peru, vísceras também são carnes, certo? E nós somos proteína, nossos músculos, nossos órgãos, nossa pele, cabelos, ossos e até nossa imunidade, nossos anticorpos, que nos defendem contra doenças infecciosas, principalmente, são compostos de proteínas, certo? Então, muito, muito fundamental. E as carnes vermelhas, que muitas vezes são consideradas tão vilões, na verdade são e não são. Acontece que não se relacionam a doenças cardiovasculares. Então estes aqui são estudos científicos que a carne vermelha não tem mais relação com infarto e AVC do que frango ou peixe, por exemplo. O que sim tem relação é com câncer. Então é por isso que o consumo de carne vermelha tem que ser um pouco mais restringido, principalmente câncer de aparelho digestivo. Então restringir a 3 vezes por semana seria o ideal, certo? E cuidado, principalmente com embutidos, tá? Todos têm bastante conservantes à base de nitritos, que também são muito cancerígenos para todo o aparelho digestivo. Então, não consumir como única fonte de proteína, certo? E não se engane, o whey protein não é só para halterofilista, certo? O whey protein é um suplemento alimentar como qualquer outro suplemento. E o que é um suplemento alimentar? Quando está faltando algum nutriente na comida, se dá um reforço daquele nutriente, certo? Então, se temos uma pessoa que não consome suficientes proteínas, que é bastante comum na terceira idade, que fica enjoados de comer carne, de comer ovo e demais, a gente pode usar o whey protein, claro, com orientação médica ou com orientação de um profissional da saúde, né, se tem indicação mesmo. Mas o que eu quero tirar é aquele mito de que o whey protein é só para bombados da academia, porque não é, certo? Tem estudos científicos em idosos que consumiam pouquinhas proteínas e que foram suplementados com whey protein, e aumentou a musculatura dos idosos, aumentou a força, aumentou a independência, melhorou o metabolismo e melhorou a imunidade daqueles idosos, certo? Então, o que nós vimos até agora? Como controlar as doenças desde sua origem. Então, como diminuir os picos de glicose, diminuindo farinhas e açúcar.
como diminuir a oxidação, consumindo antioxidantes, parando de fumar, fazendo exercício, comendo vegetais, frutas, temperos, tá? Como diminuir a inflamação, consumindo menos óleos vegetais, aqueles de canola, milho, girassol e soja, comendo mais óleos de peixe, de nozes, castanhas, amêndoas, abacate, óleo de oliva, e perder um pouco o medo das gorduras saturadas, para poder substituir aqueles óleos que realmente são ruins, que são aqueles ômega 6 que eu falei no início. E como otimizar as capacidades físicas, cuidando do osso e cuidando do músculo. As orientações que vimos são bem semelhantes, fazendo exercício, consumindo bastante proteínas, cuidando dos nossos níveis de vitamina D, pegando sol, né? Consumindo suficiente cálcio e consumindo suficientes ômega 3. Então, diminuindo os picos de glicose, oxidação e inflamação, nós conseguimos diminuir as doenças da terceira idade. E melhorando a saúde do osso e dos músculos, conseguimos diminuir as limitações, sim? E esses dois itens, o que vão nos permitir? Se nós tivermos uma terceira idade com menos doença e menos limitação física, nós vamos conseguir envelhecer sem ficar velho, seria, certo? Então, vamos aumentar a independência, diminuir o sofrimento e ter uma vida plena, inclusive nas fases mais avançadas da vida. E para tudo isso precisamos mudar, né? Atualmente nós somos e temos atitudes de paciente e precisamos ser agentes. Qual é a diferença? Paciente vem da palavra paciência, mas lembra também a passividade, alguém que não consegue fazer muito por sua saúde. Agora, agentes agem pela sua saúde. Pacientes são vítimas de doenças. Agentes são autores da sua saúde. Pacientes têm comprometimento para engolir um comprimido, sim? ou fazer algum tratamento com vários comprimidos. Agora, agentes têm comprometimento para mudar integralmente todos os seus hábitos e manter isso no tempo. E além disso, nós profissionais de saúde também temos que fazer mudanças. Assim, isto aqui é principalmente uma autocrítica que eu fiz há alguns anos e não tenho intenção de ofender ninguém, sim? Então, nós profissionais da saúde estamos acostumados e formados para indicar e temos que ensinar, que é bem diferente. Quando as pessoas sabem por que estão fazendo, por que estão comendo vegetais, por que tem que comer carne, por que não tem que comer farinha, em geral é bem mais útil do que dizer simplesmente você faça isto, isto e aquilo, certo? Além disso, nós profissionais, assim como todo mundo na atualidade, temos pouco tempo. E esse pouco tempo faz que a gente perca a capacidade de poder ensinar. E a gente tem que, além de indicar, ensinar. Então, a gente tem que otimizar o tempo. Sim? Como é que podemos otimizar o tempo? Principalmente fazendo isso que estamos fazendo aqui. Falando uma vez para um grupo de pessoas que possa escutar essa informação. Além disso, nós temos a formação focada na doença, principalmente nós médicos, certo? Nós estudamos doenças e nossa formação é focada em doença. E nós temos que aprimorar nossos conhecimentos em relação a hábitos de vida saudáveis. Por quê? Porque atualmente nós morremos por doenças decorrentes de maus hábitos de vida, certo? Além disso, nós profissionais da saúde temos formação para pretender resultados rápidos, imediatos das terapias que aplicamos. Nós damos um comprimido e tem que fazer efeito na hora seguinte ou no máximo assim, nos meses depois. E acontece que quando a gente mexe com hábitos de vida saudáveis, temos que ter muita paciência, porque os resultados benéficos a gente vai ver anos ou décadas depois.
Além disso, nós costumamos ser mais rígidos em relação a conhecimentos novos, a conhecimentos que questionam o que até pouco tempo atrás nós estávamos recomendando. É muito comum encontrar uma certa rejeição a conhecimentos novos e a conhecimentos diferentes. E a gente tem que ter capacidade para desconstruir, ou seja, quando um conhecimento está demonstrando certas falências, limitações, como as limitações que atualmente está na cara, que não estamos conseguindo controlar a evolução das doenças cardiovasculares, então a gente tem que se questionar desde a base e conseguir construir conhecimentos diferentes que deem uma luz e que possam talvez realmente resolver esses problemas desde a origem, certo? Então agora vai lá e começa a fazer diferente. Se você ainda não percebeu os sinais de envelhecimento, tenha uma conduta inteligente. Tem que se adiantar os fatos. Tem que começar desde agora a fazer coisas que ajudem a melhorar a tua qualidade de vida no futuro. Se você é daqueles que já percebeu alguns sinais de envelhecimento, saiba que nunca é tarde para começar. E tem muitas coisas que podem ser revertidas e outras que ainda podem ser evitadas. Vai lá no supermercado e compra os alimentos que eu fui recomendando. Tira diretamente da tua casa os alimentos vilões. Tem que facilitar o acesso à boa comida e tentar nem ter os alimentos vilões, certo? Então, para terminar, queria contar uma história curtinha que fez muito sentido para mim um tempo atrás. Um homem estava caminhando por uma praia cheia de estrelas de mar. Caminhava uns passos e quando encontrava alguma, devolvia para o mar para que não seja ressecada e morta pelo sol. Uma outra pessoa encontrou aquele homem e questionou: você não está vendo que tem quilômetros de praia com milhares de estrelas de mar morrendo? Que diferença vai